Graça e paz, meus irmãos. Ótimo dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula da nossa EBD. Amém? O livro que estamos lendo, que estamos estudando é esse aqui, Os Fundamentos da Nossa Fé. A gente vai estar vendo agora o capítulo 3, que vai falar sobre Deus, sobre essa pessoa extraordinária. Amém? Curva a sua cabeça, vamos ter um momentinho de oração. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui mais uma vez. Ó Deus, para mim é um privilégio, Senhor, estar aqui como um garçom, estar aqui, Senhor, como aquele que está para alimentar, Senhor, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer. Dá-me, Senhor, sabedoria, instrução e discernimento para aplicar a tua palavra, para explicar a tua palavra e para que a tua igreja, Senhor, oro para que a tua igreja, ela venha entender, ela venha colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem a trazer ao coração de cada um. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai tratar da aula que é a respeito da pessoa de Deus. Amém? Glória a Deus. Som, ok. Então a gente vai falar sobre a pessoa de Deus. Estão todos me ouvindo? Som tá ok? Beleza, maravilha. Então, a aula que eu tenho a ministrar hoje é sobre a teontologia. E o que é a teontologia, Fabiano? Palavra estranha é essa? Teontologia é nada mais, nada menos do que um estudo sobre a pessoa de Deus, sobre o ser, sobre a natureza desse Deus que Ele é supremo, criador dos céus e da terra. Amém? Minha introdução é a seguinte: desde os tempos mais antigos, a humanidade tem feito uma pergunta fundamental: quem é Deus? Quem é esse Deus? Filósofos, cientistas e teólogos tentam compreender a natureza desse ser supremo que criou todas as coisas. Porém, quando abrimos a Bíblia, percebemos algo interessante, que a Bíblia ela não procura de maneira alguma provar a existência de Deus. Ela parte do pressuposto de que Deus existe. Seu propósito é revelar quem Deus é, bem como a sua vontade, os seus propósitos para a humanidade. As Escrituras simplesmente começam declarando: no princípio criou Deus céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. Isso nos mostra que Deus é o maior, que Deus é maior do que qualquer tentativa humana de explicação completa. A mente humana, ela é codimentada, ela é limitada para entender a grandeza, a magnitude e a supremacia desse Deus extraordinário. Então, amados, a nossa mente é pequena e é em meio, e vejam só, Deus, Ele, sabendo que Deus é tão grande, tão extraordinário, podemos ver que Deus, Ele não é um ser distante, Ele é um ser de relacionamento, e Ele resolveu se mostrar para nós, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E então, Ele se revelou à criação, na história de Israel, nas Escrituras, e de forma plena em Jesus. Por isso surge uma questão importante para a nossa reflexão, que é uma pergunta: Deus pode ser explicado? E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar hoje com vocês. Deus pode ser explicado? Eu gostaria de ter
a resposta de vocês que estão nos assistindo, vocês que estão nos acompanhando, e para quem nos visita, seja muito bem-vindo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, sinta-se amado e acolhido por essa casa, amém? Pergunto a vocês, fique à vontade para responder no chat. Deus é explicável? Deus pode ser explicável? Então, amados, eu vou fugir um pouquinho dos slides, não fiquem bravos comigo, eu vou seguir meu roteiro, mas assim, o conteúdo que eu tenho a apresentar, acredito que vai ser de grande valer, vai ser de grande importância para vocês, amém? Então a minha pergunta é, Deus ele pode ser explicável? Quem acha que sim, levanta a mão. Deus pode ser explicável? Deus não pode ser explicado? Levanta a mão. Muito bem, Deus não pode ser explicável e Deus pode ser explicável. Olha, tem uma música que ela é muito conhecida no nosso meio gospel. Ela tem uma frase que ela fala assim, ó. Ninguém explica Deus. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Então essa música ela vai trazer uma resposta aqui de que ninguém explica Deus. Mas eu te pergunto, será que não? Será que não? Eu peço um copinho com água, por gentileza. Eu tenho um probleminha na garganta. Ninguém explica Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Muito bem. Vou fazer uma pergunta para o Jonathan, que não congrega com a gente, que mal vem para a igreja. É o meu filho, tá? Desculpe. É por isso que eu tenho essa intimidade. Jonathan, se alguém perguntar para você acerca de Deus, você pode falar alguma coisa sobre Ele? Alguma coisa só. Por exemplo, Deus existe? Sim ou não? Sim. Ele falou que sim. Esse Deus, ele é bom? Ele falou que Deus é bom. Obrigado, irmão. Esse Deus, ele é um fracote ou esse Deus, ele é todo poderoso? Todo poderoso. Então, de certa forma, a gente explica Deus sim. Por que a gente explica Deus? Por causa das Escrituras Sagradas, de acordo com como Ele se revelou a nós. E vejam só, amados, eu vou trazer isso, eu vou mostrar os dois lados. Eu não estou tentando aqui provar que a música está errada, porque a gente sabe que tem a licença poética. Eu me recordo uma vez que eu sou motorista de ônibus, eu estava lá no parque, lá no Brás, aí estava vindo um pessoal de uma igreja, e eu recém-convertido, doido para ouvir de Deus, eu falei, isso aí é a Bíblia, né? Poderia ler um texto bíblico para mim? Vocês estão vindo da igreja? Ele falou, não, de jeito nenhum. Só quem pode explicar é o pastor. Eu falei, como assim, irmão? Como assim? Você não pode ler a Bíblia para mim? Ele falou, não, só quando o pastor estiver lá na igreja, e ele falar, irmãos, olha, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, tal, então a gente vai lá e acompanha. Então, amados, o que eu estou propondo aqui, o que eu estou querendo apresentar para vocês, que nós jamais deveremos ser papagaios, reprodutor de palavras, e às vezes uma música, às vezes um disse-me disse,
ele pode causar uma fagulha que pode dar um fogo aí que vai consumir tudo, né? Então, o que nós estamos propondo aqui é a palavra de Deus. Então, Deus, ele pode ser explicado, e eu vou mostrar dentro dessa música. Antes que o haja houvesse, está remetendo a quê? Está remetendo à eternidade de Deus. Antes que o haja houvesse. Imagina só. Aqui é the world, o mundo, né? Aí, vamos dizer que esses pontinhos aqui é a vontade de Deus. E Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui e Deus está aqui. Deus está em tudo. Isso é chamado de eternidade. Então, a vontade de Deus de criar. Então, tem uma palavrinha chamada bará. Bará. Essa palavra bará, no original, ela é atribuída somente a um ser chamado Deus. Essa palavra é atribuída somente a Deus. Bereshit bará. No princípio criou. Quem criou? Deus. Ele criou a terra. Aí vejam só. Antes que o haja, aqui eu estou colocando só um planeta, mas imagine o universo todo. Antes que o universo existisse, ele já era Deus. A música já está dizendo assim, ó, ele é eterno. Ele não está preso no tempo. Ele está no tempo e ele está fora de tempo. Antigamente eu tinha uma visão de que Deus tinha uns cabelinhos brancos, já deveria ter aí seus bilhões e trilhões de anos. Não, essa é uma mente muito pequena. Pensar assim é muito pequeno acerca desse Deus extraordinário. Deus, ele não está dentro desse cronos, desse cronômetro. Deus, ele está fora. Deus, ele é eterno. Então, isso que vocês precisam saber. Aí, a segunda parte da música. Veja, antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Quando fala em haja, a gente está remetendo a um Criador supremo. Então, na música está dizendo que Deus é eterno, que Deus, ele é Criador supremo. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. E ele é um Deus de relacionamentos. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Aí onde vem a frase, o refrão, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Mas a música já explicou Deus. Falou que ele é eterno, falou que ele é criador e falou que ele é um Deus de relacionamento. Amém? Tem um camarada chamado Martim Lutero, no caso teve, ele está lá na glória com Deus. Um camarada chamado Martim Lutero, que ele falou sobre Deus de duas formas, acerca da revelação de Deus. Ele falou que Deus, ele é absconditus e Deus é revelatus. Que palavra é essa, Fabiano? Absconditus e revelatus. É uma palavra grega. Absconditus de aquele que se esconde e revelatus aquele que se revela. E eu quero te dar algumas referências. Abra a tua Bíblia comigo em Deuteronômio. Deuteronômio 29, 29. Glória a Deus. Gente, quem não estiver entendendo, levante a mão, pode fazer pergunta, está em casa, tá bom? Deuteronômio 29, 29. Leia para nós, José Lucas, por favor. As coisas descobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Nós explicamos todas as palavras da lei.
Glória a Deus. Então as coisas encobertas, ela pertence ao Senhor. Ou seja, tem coisas que Deus não vai revelar. Tem coisas que Deus ele vai guardar consigo mesmo, Ele não vai compartilhar conosco. Entendam isso. Tem gente que tem uma mente muito pequena, querendo provar que Deus existe ou que Deus não existe, e fica nesses temas, nesses debates. Tem coisas que Deus não vai revelar e pronto. Imagine só, vou colocar de uma forma muito, digamos que pequena demais, mas imagine Deus, imagine o ser humano. Essa é uma forma muito pequena de explicar Deus. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para dizer assim, não, temos a fórmula? Então, seguindo aqui. Então, próximo versículo, Isaías 55, verso 8 e 9. E Felipe, leia para mim Romanos 11, 33. Emília, lê, por favor, Isaías 55, 8 e 9. Glória a Deus. A gente está entendendo um pouquinho acerca desse ser chamado Deus. A revelação de Deus segundo Martim Lutero. Obrigado, irmão. Ótimo. Pode ler, por favor. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Está vendo, irmãos? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Está vendo? Então, nessa parte, quem levantou a mão que Deus não se explica, está certíssimo. Tem coisas que Deus não vai explicar, e tem coisas que você, por mais que você tente chafurdar, você não vai encontrar resposta, porque a única resposta que nós temos sobre o ser de Deus, ela está aqui. Ela também está na natureza, ela está no parto de um bebê, ela está em muitas coisas, mas a maior revelação de Deus, ela está aqui, nas Escrituras Sagradas, amém? Então esse é o Deus abscônditos, esse é o Deus que ele se esconde, que não comunica com o ser humano. Felipe, próximo, por favor. Certo, inescrutáveis são os seus caminhos, não tem como o homem saber. Comparando essa grandeza desse pontinho para Deus, não tem como o homem comensurar isso, amém? Então, o Deus revelados, Salmos 19, do 1, verso 1 ao 2, os céus, ele proclamam a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus. João 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito é quem o revelou. João 1, verso 18. E Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo. Hebreus 1, verso 1 ao 3, havendo Deus outrora falado, nesses últimos dias, nos falou
pelo Filho. Então, vemos aqui que Jesus, Ele é esse Deus conosco. Deus, Ele se revelou a nós numa forma plena na pessoa de Jesus Cristo, para a gente entender. Então, Deus é aquele que se esconde e ao mesmo tempo Ele também é aquele que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Então, acertou quem disse que Deus, ninguém explica Deus, e que também Deus Ele é explicável. Ninguém explica Deus na sua totalidade, mas podemos explicar Deus na simplicidade, no amor, no perdão, na graça, na misericórdia, na salvação, na pessoa de Jesus Cristo. E a maior, veja que o ponto central disso tudo foi a cruz. Tem uma música do Fernandinho, que eu sou um pouquinho crítico em relação a isso, perdoe-me, por favor. Tem uma música que ele diz assim: a cruz me libertou. Eu acho que Fernandinho errou essa parte. Eu acho que ele errou, porque não foi a cruz, foi quem estava na cruz. Eu acho que ele poderia mudar um pouquinho essa letra e colocar assim, ó: na cruz me libertou. Ficaria bem melhor, e não mudaria o ritmo, nem a entonação. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Eu não sou bom para cantar não. Então, amados, a cruz, ela foi o ponto central. 1 Coríntios 1,18. Coloca na tela, por favor. 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é o quê? É loucura para os que perecem, mas para vocês, para nós que estamos no caminho, para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A mensagem da cruz, quem? O Jesus, aquele que veio, que morreu, que pagou um alto preço para morrer por nós. Esse é o ponto central. É onde o Deus, Ele é revelado para nós. É onde Deus, Ele se mostra acessível para todos nós. Agora vamos para o segundo ponto. Essa é uma parte agora que eu acho extraordinária, que é a unicidade de Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Deuteronômio 6, verso 4. Essa frase, ela é uma frase que os judeus, eles entendem, eles oram e eles colocam aí direto nas suas orações. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É isso aqui, ó. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa palavra aqui, Echad, é ela que eu quero trabalhar com vocês. Essa palavra Echad, ela significa... Meu Deus, eu já estou fazendo como se fosse no hebraico. Único. Aí tem outra palavra também. Deixa eu achar aqui a fórmula dela. A outra palavra também é essa aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver. Yahid, que também, Yahid também, que também é a mesma coisa. Essa palavra também, Yahid, eu vou até colocar o nome aqui para não ficar tão difícil. Aqui.
Quando translitera uma palavra, essa palavrinha aqui, ó, ela tem um som de entendeu? É o het, o nome dessa letra aqui, ó, het. Então, quando a gente translitera ela, ela tem som de CH, para a gente entender. Yahid, Errad. Então, vamos lá. Essas duas palavras, elas têm o mesmo significado. Porém, essa palavra de cima, ela tem um sentido único. E o sentido dela é para... eu vou falar depois. Antes, eu tenho uma curiosidade para falar para vocês. A curiosidade é a seguinte: qual é o nome da esposa de Adão? Calma, não respondam. Qual é o nome da esposa de Adão antes da queda? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qual é o nome da esposa de Adão antes da queda? Alguém, por favor? Eva, alguém disse Eva? Dou-lhe uma. Qual? Quem falou mulher? Mulher. Ponto para o Tomé. Errou, irmã. Errou. Antes da queda. Eu vou dar algumas referências para vocês. Gênesis 2:23. Põe na tela, por favor, meu brother. Gênesis 2:23. Aí a gente vai voltar para a questão do errado, tá? Diz aí a palavra do Senhor: da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Verso 23. Então o homem disse: esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada de mulher. Isso antes da queda. Esse é o nome da mulher de Adão, é mulher. No hebraico é Ishá. Portanto, do caramba, foi... Então, do Ish foi tirada, então tu serás chamada de Ishá, mulher. Do Ish foi tirada, então tu serás chamada de Ishá, de mulher. Então, agora acompanhe os versos comigo. Capítulo 3, verso 4 de Gênesis. 3, verso 4. Vai dizer também mulher. A serpente disse a mulher. Agora o verso de número 12. O homem disse: foi a mulher que me deste. Está vendo? Ainda está mulher. Aí já é a queda, já acontece a queda. Agora vamos para o verso de número 20. Aí onde Adão dá o nome para sua mulher. Adão deu o nome à mulher, a sua mulher, o nome... Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de todo ser vivente. E essa palavra Eva, deixa eu ver se eu fiz a anotação aqui. Eva, o nome dela no hebraico é Havá, que vem da raiz Hayá, que quer dizer vida. Então, Eva, ela significa vida, ou seja, aquela vida vivente e aquela que dá vida, e a mãe de todos os seres viventes. Essa é a tradução para a palavra Eva. Aí, poxa, Fabiano, que curiosidade mais boba essa aí que você me trouxe. Qual era o nome da mulher de Adão antes da queda? Mulher. Né? Calma que tem uma coisinha mais interessante ainda. Ângelo, coloque agora Gênesis 5, verso 1 e 2, por favor. Ângelo? Desculpa. Desculpa, irmã, perdão. Então, esse é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Prossiga. Homem e mulher os criou.
Quando foram criados, veja que está no plural, quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de seres humanos. Tem uma outra tradução. Alguém pode achar outra tradução com um sentido diferente? 5, verso 2. Em outra tradução, aí você vai achar homem. Leia o texto para nós, por favor. Homens e mulheres criou, quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Certo. Então a gente está vendo aqui uma pluralidade, gente. Pluralidade. Repete o texto, devagar, pausadamente. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de homem. Então qual é o nome de Eva? É homem. Eita, bagunçou tudo agora, meu Deus. Qual é o nome de Adão? Homem. Ó, gente, não quero levar para outros pontos divergentes. Eu só quero agora mostrar para vocês o original. Como que está no original. Olha, Felipe, você é casado no papel? Glória a Deus. Qual o sobrenome que sua esposa carrega? Reis, né? Reis, por favor, ponha-se de pé. Eu disse Reis, por favor, ponha-se de pé. Entende, irmãos? Por favor. Para vocês entenderem. Quando Deus olhou para o casal, Ele viu um. É essa palavra aqui, errado. Agora volta para Gênesis, por favor, 2:24. Quando Deus olhou para o casal, Ele não viu separação. Quando Adão pecou, veja que interessante, irmãos. Quando Adão pecou, ele falou, foi ela. Foi a mulher que tu me deu. E quando Deus ele olha para o casal, Ele não vê um par. Ele vê ou seja, Ele não vê duas pessoas, Ele vê uma pessoa. Então, essa palavra errado, ela é no sentido de uniformidade. Vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui para a criança, tá? Eu sou péssimo em desenho, eu confesso. Alguém entende mais ou menos o que é? Um cacho de uva. Um cacho de uva. Digamos que o cacho de uva é errado. O cacho de uva ele é errado. Por quê? Nós temos várias uvas nesse cacho. Então, se a gente contar aqui quantos cachos de uva nós temos uma unidade. Agora, se nós tiramos essa uva aqui e trouxemos ela para cá, então essa uva ela vai ser Yahid. Estão me entendendo? Então essa uva ela vai ser única, mas ela vai ter essa palavra aqui, Yahid. Então quando Deus ele fala assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, o Senhor, ou seja, o Senhor é Deus, o Senhor é único, é Echad. Então o Senhor seria isso, seria mais ou menos uma unidade mais composta por várias, onde a gente chama de o Deus Trino. Aqui é onde entra o Deus Trino.
a Trindade ela entra aqui, irmãos. Que doideira é essa? Aqui a Trindade encaixa perfeitamente. Quando nós olhamos para, se Deus tivesse a intenção de mostrar outra coisa, Ele colocaria isso aqui, ó. O Senhor é o único, mas nesse sentido aqui. Mas não é essa palavra. É diferente, é errado. É errado. Não é Yahid, é errado. Que é único, mas de uma unidade composta por várias partes. Eu me lembro de uma aula do pastor Rai, que ele falou assim de um monte de tábuas. Quantidade, um monte de tábuas, tudo junto. E essas tábuas, ela formam um móvel. Por exemplo, formou esse móvel aqui. Então aí a gente vai falar de unidade e quantidade. Então isso aqui se tornou uma unidade, que era composto por várias tábuas. E então essas várias tábuas formou uma unidade. Então Deus, Ele é único, no sentido que Ele está em conformidade em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Vocês entenderam a questão do homem e da mulher? Achou legal? Já tinha ouvido essa explicação? Então, quando a pergunta é: quem era Deus antes? Ou seja, como que Deus ele via o homem, o casal, ele via como um só. Então, a gente já remete para essa palavra errado, para único. Tá bom, vamos nos alongar. Eu já falei um pouquinho demais. Aí então a gente viu aqui, amados, a unicidade de Deus no casamento. A unicidade de Deus no casamento. Então, tem até um versículo que diz que um cordão de 3 dobras, né? Então eu imagino homem e mulher. Já é difícil de quebrar com 2 dobras, agora imagina com 3 dobras. Fica mais difícil. Então a Trindade seria mais ou menos essa questão, essa uniformidade. Amém? Irmãos, qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Então a gente viu a unicidade de Deus no casamento. E agora nós vamos ver a unicidade do Pai no Filho. Abra sua Bíblia comigo em João 10:33. Essa referência eu peguei da irmã a irmã que trouxe a pregação um dia. Ela falou de João 10:33. Obrigado, irmã, Deus abençoe por nos contribuir. João 10:33. Os judeus responderam: não queremos apedrejar você por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, pois você, embora seja homem, se apresenta como se fosse Deus. Então, deixa eu ver se é esse verso mesmo. Deixa eu ler aqui para mim não perder o raciocínio. Eu e o Pai somos um. Jesus está falando para judeus que conheciam profundamente. Quando ele diz que é um com o Pai, isso soa muito forte dentro de uma fé que declara que Deus ele é único. Por isso, logo depois, os líderes judeus tentaram apedrejá-lo. Eu acho que é no verso 30. Eu acho que é o verso 30. Volta para mim, irmãos, por favor. João. Isso, é essa frase aí. Eu e o Pai somos um. Essa é uma afirmativa de Jesus, que ele está falando da unicidade. Ele está falando dessa palavra aqui, errado. Jesus ele está atribuindo ao Pai e a si próprio como uma só pessoa. Então a gente vê a unicidade de Deus no Filho. Então eu e o Pai somos um.
Agora, vamos ver a unicidade de Deus na igreja. Efésios 4, capítulo 4 ao 6. Meu Deus, já falta... A gente não falou muito. Tem muito conteúdo ainda. Carta de Paulo aos Efésios 4, 4 ao 6. Há um só corpo, eu vou ler para adiantar. Há um só corpo, um só Espírito. Não. Tá. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Então, a ideia é que a igreja ela é um corpo. Quantos membros tem esse corpo? Muitas partes. E então, assim constitui a igreja. Então, todos nós, você que nos assiste, nós somos uma igreja, nós somos um corpo, e nós somos um com Cristo Jesus. Então a gente vê aqui a unicidade de Deus com a igreja. Por meio de Jesus, nós nos tornamos um com o Pai. Então Jesus ele é o elo perfeito que nos une a Deus. João 17, 22 e 23, ele diz assim, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, estrutura espiritual em unidade. Então vejam que a estrutura espiritual que Jesus está mostrando aqui, ambos os textos falam da unidade, mas em contexto diferente. Então em Deuteronômio 6:4, Deus ele é único. Em João 10:30, Jesus ele é um com o Pai. E em João 17, 22 ao 24 e 1 Coríntios 12, a igreja ela é um em Cristo. Então a gente vê aqui esse formato de errado o tempo todo. Em que? Na igreja, em que? No nosso relacionamento de Deus com Cristo, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo. Então a gente vê essa palavra errado, a gente vê essa unidade de Deus em tudo. Então Deus ele é trino, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. E então atribuindo essa palavra único, e não no sentido de absoluto, como disse Deus para Abraão: entrega para mim o teu único filho. E quando ele fala para Abraão, ele não vai falar errado. Quando ele fala para Abraão, ele vai falar Yahid, entrega o teu Yahid, único filho. Então veja que há um conceito diferente. Deus ele tem a sua forma de falar. E então nós aprendemos o que aqui, irmãos? Que Deus ele é único, e que o casamento também ele é único, e que a igreja também ela é única. Mas quando essa igreja tem Deus no meio, quando esse casamento tem Deus no meio, então ela fica muito mais significativa. Amém? Então, perguntas, por favor? Alguém tem perguntas? Porque a gente já extrapolou um pouquinho no horário. Eu tenho mais conteúdo para apresentar. Dá 5 minutinhos para me falar só uma palavrazinha só. Elohim. Elohim. Agora eu esqueci o nome. Elohim. Esses pontinhos aqui, irmãos, esses pontinhos eles são vogais.
Interessante, né? Aqui é um E, aqui é um O, aqui é um I. Elohim. Elohim. Vejam que toda palavra que ela é terminada em im no hebraico, ela significa o quê? Plural. Ela significa plural. Então, é isso aqui. Essa letrinha com esse re, esse yud e esse m final. Então, essa palavra Elohim, ela é um plural. E essa palavra aqui, ela está em Gênesis 1, verso 1. Bereshit bara Elohim. No princípio, Elohim, quem? Deus. No princípio, Elohim, que é Deus, ele bara, ele criou o quê? Hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Desculpa a minha dicção. Então, essa palavra Elohim, ela é quem? Ela é Deus. Ela é Deus. Mas é Deus no plural. Então, seria deuses. Deuses. Poxa, Fabiano, complicou tudo agora? Aí, como que eu vou saber que essa palavra ela é plural ou não? Então eu vou saber por causa do verbo. Tá. Não vou escrever não. A gente vai saber por causa do verbo. O verbo ele está como criou. Se fosse plural de deuses, então seria criaram. No princípio criaram deuses, céus e terra. Então, a gente vê que a palavra ela está no singular, ou seja, o verbo que é criar, e está remetendo somente a esse Elohim, né? No princípio, Elohim criou no sentido de trazer do nada. Imagine só, do nada, ou seja, trazer de si próprio, como disse o Felipe, o nada gera alguma coisa, né? Trazer de si próprio. Então, no princípio, Deus só disse, haja. E então, céus e terras foram criados. Céus e terras foram criados. Então, essa palavra Elohim, ela pode arremeter a plural de majestades, ela pode ser plural de grandeza, ela pode ser um plural de intensidade, e é o que é mais defendido pelos teólogos, que essa palavra ela vai apontar para a grandeza de Deus sendo pluralizada, a intensidade desse Deus, o poder dele sendo pluralizado por meio do Filho, por meio do Espírito Santo, e a intensidade de tudo isso. Então, vamos parar até aqui, aí depois eu quero dar continuidade, eu vou falar das várias formas sobre a palavra El, por exemplo, El Shaddai, El Elyon, El Olam. Então eu vou falar um pouquinho acerca disso depois, aí depois eu vou trazer a revelação do nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Essa parte para mim é a cereja do bolo. Eu achei que eu ia terminar esse módulozinho nesse começo, mas o tempo é muito escasso. Tá bom? Vamos. Alguém tem pergunta? Por favor? Alguém? Não? Chat? Ninguém? Amém, então. Então vamos encerrar. Tá bom? Deus abençoe. Tem uns momentinhos de recreação e logo mais voltamos ao culto. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos.